Estamos de volta e hoje nós estamos falando sobre cultura no mundo infantil. Hoje recebemos a Marília e a Adriana, professora de música e contadora de histórias. Vamos continuar as perguntas? Sim, vamos lá, né? Vamos lá. Primeiro para a professora de música. Quais são os primeiros benefícios que você percebe em crianças que começam a estudar música cedo? Olha, tem muito a ver com o que a Adriana falou sobre a contação de história. O desenvolvimento do vocabulário, a percepção auditiva, a concentração, o desenvolvimento motor, o trabalho de lateralidade, direito e esquerdo, também o foco, o saber ouvir, o saber esperar, né? O trabalho de memória. Então são tantos benefícios, o saber compartilhar o instrumento com o outro. Ajuda até na matemática, eu ouvi falar que a música... Sim. Porque a música sim, de raciocínio lógico, né, também. Então assim, são tantos benefícios tangíveis e intangíveis que eu ficaria a tarde toda aqui falando com você. Agora para contador. As histórias ajudam a lidar com emoções e como isso acontece? Como eu já havia falado, não sei se eu falei hoje, a literatura, ela é uma organizadora das experiências humanas. E quando ela organiza essas experiências, né, do ser humano, da cultura, da produção cultural e das relações, dos relacionamentos, em todos esses aspectos estão aí as emoções, né? Onde tem ser humano, tem as emoções. E a literatura, ao contar, ao narrar, o texto literário, ele é carregado de emoções, né? O ser humano, ele é toda emoção. E quando o texto literário traz esses personagens, essas histórias que não são fictícias, sabia? Que as histórias literárias, por mais que tenha ali algo que o autor usou, mas ele não usou, ele não inventou, né? As histórias, elas são construídas e elas foram retiradas do original. Qual que é esse original? As experiências humanas. Então, quando um texto narrativo faz trabalha essas emoções do ser humano, dos personagens, isso tudo são experiências que o ouvinte, né, a criança, seja adulto, viveu ou está vivendo, né, ou vai viver, ou vai passar por isso. Por isso que a matéria-prima, né, que é a palavra, né, a matéria-prima da literatura é a palavra. E a palavra, ela consegue trazer essa emoção, né? Como eu falei, de dor, de alegria, né? De tristeza, de espanto, de admiração, de susto. E ela traz isso para os textos, né? A palavra, né? A força dessa palavra traz essas emoções. Agora vamos fazer para a professora de música. A música, ela ajuda na concentração e na memória da criança? Sim, ela tem um desempenho muito forte, né? Então, quando eu estou socializando a minha atividade com o outro, eu estou trabalhando também, junto com o meu coleguinha, a minha memória. Eu estou desempenhando esse lado de o saber ouvir, o saber esperar, e também estou trabalhando esse contexto da memória, porque o professor faz uma vez e a criança repete. Ou os alunos, né? Não só as crianças, adolescentes e adultos, não importa a faixa etária, mas que tem um contexto de memória, sim. Porque trabalha com a melodia, né? O ritmo. Agora, para a contadora.
Você já percebeu as mudanças no comportamento de uma criança a partir de uma história contada? Sim, a interação, né? Quando a gente está, principalmente quando está ao vivo, né? Porque eu conto história, né? No canal, contei histórias. Então, aí quando tem essa barreira, eu só vou saber, quando é nas telas, né? Pelo canal, eu só vou saber se me derem esse retorno. Mas quando estamos, né, ao vivo e a cores, estamos presencial, é nítido essas reações, né? Tem criança que chora porque a história terminou, tem criança que chora porque o personagem está sofrendo, tem criança que vai lá pegar, depois da história, vai lá pegar o visual como se ele fosse um ser vivo. Né? Ele vai lá e dá um beijinho. As crianças da educação infantil fazem isso. Eu deixei lá, contei e deixei na mesa. Eles foram lá, né? O fofinho estava dentro de uma caixa e tinha mel, parece. Então a criança cheirou, né? A caixa na esperança de ali, né? Sentir o cheiro do mel. Outra pegou o fofinho e beijou. O fofinho é um pintinho. Eu já contei aqui. E ela beijou o pintinho, que era um visual, né? Então as emoções ali essas reações são muito nítidas no presencial. E quando eu conto, né? Quando eu contava no canal, eu recebia também essas respostas, esses retornos. Eu recebia das reações de emoções, de alegria, né, de prazer, de encantamento que elas viviam ao ouvir as histórias. E agora, para a professora de música. Como que a musicoterapia pode auxiliar no desenvolvimento emocional das crianças? Não só das crianças, né? A musicoterapia, ela veio para trabalhar num processo terapêutico onde vislumbra trabalhar o emocional desse ser humano, né? Seja criança, jovem, adulto, comprometido ou não. Mas a importância da musicoterapia está para ser um alicerce, um suporte, né, para o tratamento do que o paciente está passando, né? Seja ele num tratamento para o espectro autismo, seja ele num tratamento que está trabalhando com a ansiedade e com a depressão, seja ele um paciente que tem câncer, um paciente que tem Alzheimer, mal de Parkinson, síndrome de Down. Então, o vislumbre da musicoterapia é proporcionar à sessão momentos que ele realmente possa usufruir da sua alegria, da sua memória, das coisas boas que ele já vivenciou, principalmente quem é idoso, né? Vai trabalhar musicoterapia com idoso, né? Então, resgatando as coisas boas para que ele saia um pouco daquela dor que ele está passando, né? E nós vamos adentrar, né, naquele mundinho mais lindo deles, para que possa ser auxiliar deles, né? Então, a sessão de musicoterapia, ela veio como um apaziguar, como fala, eu vou interagir com ele de maneira musical, de maneira com que traga alívio à sua dor emocional. É curativa, né? Curativa. A música é curativa, transformadora. Sim, nossa. Contadora, qual é a diferença entre a criança que lê e que apenas consome conteúdo digital? Nossa, muito grande. Na verdade, eu vou dizer assim,
A criança que ouve histórias, a criança que lê histórias, que lê, né, o texto literário, que lê livros, ela Tem mais só facilidade, ganha, né? ela só ganha. Nossa, Ela tem acréscimos de tudo que nós falamos aí, é verdade. né? No cognitivo, no Na social, escrita, né, também. no cognitivo, né? É, Que isso, aí lá na vai escola. leitura, Isso. a escrita, Uhum. né? A imaginação no emocional, a imaginação no interativo, no social, no psíquico, trabalha coisas que a criança não sabe. Trabalha coisas que o adulto não sabe. Verdade. Por quê? Porque é psíquico, é algo ali da alma. Assim como a música é Sim, curativa, nossa, né, e age na transformadora, alma. né? Agora, o que a criança digital tem? Ela tem algo que já está pronto. Ali, o pensamento está paralisado. Então, quando a criança ouve histórias, o pensamento está em ação. Quando ela lê um livro, ela está interagindo com a leitura. Aquilo ali está fazendo, né, o pensamento dela ser ativado. Ao contrário, quando a criança vê imagens, excesso de telas, muita imagem, o pensamento dela para. E não é só a criança, não. Todo adulto que está diante de um fluxo de imagem, né, com muito brilho, muitas cores, isso é prejudicial ao sono da criança, ao sono do adulto. Então, pega um celular perto de dormir. Você vai ter uma qualidade ruim de sono. Então, quando a criança é exposta a telas, a gente costuma dizer o seguinte: emburrece, tela emburrece. Sério? Isso é muito sério. Ao passo que, por quê? Porque o pensamento não é acionado. Quando ela vê excesso de imagem, o pensamento da criança ou do adulto não é acionado. Está tudo pronto e ela consome aquilo, né? Isso Ela vira um mero espectador. totalmente. Né? E deixa de agir, né? De ser... E muito prejudicial à saúde dela. A saúde intelectual, a saúde emocional, a saúde social. Né? A criança que vê muita tela, ela não sabe interagir com os outros. Ela não sabe lidar com frustrações, né? Com as emoções que a gente vive no dia a dia. E que você, seja boa ou seja ruim, você vai viver. Né? Eu não me preparei para chegar ali e passar um imprevisto no trânsito, de muito estresse, mas pode acontecer. Então, tudo isso, a criança vai perder o jeito de, né, a maneira, ela não vai saber lidar com várias frustrações que vai passar na vida. Por quê? Porque consome tela e a tela vai trazer as coisas, né? O mundo digital traz tudo pronto. Não é acionado o pensamento. Pense bem nisso. O pensamento, quando você vê muita imagem, paralisa. Você não pensa. Faz um teste. Se expõe a várias imagens rápidas. E depois eu te pergunto, em que você pensou na hora que você estava vendo a imagem? Nada. Você estava vendo as imagens. O pensamento não foi acionado. O que foi acionado? O órgão da visão. Sim. Né? Da visão. O pensamento não. Eu sempre digo, Adriana e Ana Clara, que na música a gente precisa substituir a tela por um instrumento musical. Porque quando a gente substitui, sabe, a tela para tocar, para cantar, a gente vê tudo isso que a Adriana falou, né? A gente desenvolve o nosso pensamento, a gente desenvolve a nossa capacidade de ouvir, de tocar, de abrir para o novo, né? De ver, né? De ver, abrir para hoje conhecer o novo. Não vemos mais, não vemos o outro, não vemos a beleza, não. Né? Não vemos e tanto mais. Na história como na música, a gente vê o tanto que a gente pode desenvolver a nossa imaginação, né? Eu como no lado da improvisação musical, do criar, do compor, e você também de desenvolver histórias novas, né? Criadas, inventadas. A criança, ela inventa. O poder do inventar, do criar, né? Isso, ela cria, ela inventa. Nossa, muito bacana. Agora vamos para a próxima pergunta, para a professora de música. Você já viu
a música transformar a autoestima de um aluno? Sim, olha, vou pegar eu tenho vários exemplos. Vamos pegar um exemplo de uma aluna que ela entrou já na fase dos seus 26, 27 anos e ela teve dificuldade de tirar a carteira de motorista. Porque sempre na hora que ia fazer a prova, meu Deus, dava um branco, sua autoestima ficava lá embaixo de medo, a sua insegurança, né, o medo tomava conta dela. E aí ela foi estudando música e a música desenvolve essa autoconfiança, essa autoestima, porque eu tô aprendendo a tocar para tocar para o outro. Então, quando eu toco em recitais, eu estou vislumbrando a minha confiança, né? De eu receber o público, do público poder me ouvir. Isso é muito importante, né? O saber ouvir, o saber esperar. E, de repente, ela falou, depois de 1 ano e meio tendo aula de música, né? A autoconfiança dela aumentou. Com isso, ela falou, agora eu estou preparada para reagendar minha prova de motorista. Gente, foi só reagendar, fazer a prova e foi passou. Aprovada. Quer dizer, o que ela levou 2, 3 vezes para tentando passar, depois da música, essa autoconfiança, essa alegria, voltou novamente com a autoconfiança, né? Que bom. Agora, para a contadora. Como a contação de histórias ajuda no desenvolvimento da nossa imaginação? Nós acabamos de falar sobre isso, né? Quando a criança ouve história, quando ela lê um livro, o seu pensamento está em ação. Ela está criando, imaginando, ela interage com o texto, ela não está passiva. Ninguém fica passivo ouvindo uma música, porque a música vai né, provoca uma ação, né? Remota aquela situação, aquilo que ela já viveu ou está vivendo. O texto literário também. Então, ele dialoga com o texto, ele dialoga com a história que está sendo ouvida. Ali a imaginação da criança corre solta, né? Ela se imagina no lugar do personagem, ela imagina outros personagens. O lugar, né? Tudo. Nossa, o né? cenário. Tudo o cenário, tudo ali, tudo que acontece ali, são criadas ali, né, na mente dela, aquelas imagens mentais estão sendo construídas durante a audição ali, ao ouvir uma história, e a imaginação, ela não para ali, né? Essa criança, ela é mais criativa, ela vai expressar melhor, ela vai desenhar, ela vai saber de alguma forma, se for pelo desenho, ou pela dança, ou pela música, sim, ela vai saber se expressar. Por quê? Porque a imaginação dela ela cultivou aquela imaginação. Essa imaginação, ela foi formada, né? Ela foi formada. Agora, para a professora de música. Quais instrumentos são mais indicados para começar na infância? Eu acho que não tem o instrumento adequado. Eu acho que a gente tem que estimular um trabalho sonoro de afinação. Gente, nós não podemos oferecer a um bebê qualquer brinquedo, qualquer instrumento. Porque a gente acha que, é um bebê. Não, ele está em formação. O aparelho auditivo de um bebê está em formação. Eu vou mostrar para vocês a diferença de um instrumento preparado para as mãozinhas de uma criança e um instrumento que é um brinquedo e que foi considerado como instrumento. Vocês me aguardem? Vamos lá. Nós temos aqui 2 metalofones.
Tem pessoas que chamam xilofone, mas não são xilofone. O xilofone é feito de madeira. Esse aqui são de placas de metais. Então, como é que nós damos o nome? De metalofone, porque tem plaquinhas de metal. Amigos, olha só. Esse aqui eu comprei numa loja de brinquedos em Goiânia. Escute o som deste metalofone. Agora eu vou mostrar o outro. Esse Olha é de só. madeira? Este é de metal também. Metal também. Mas esse é específico como instrumento musical. Vamos então ouvi-lo? Repercute assim no ar. Pergunta: qual desses dois instrumentos teve uma sonoridade com mais qualidade sonora? O número 1 ou o número 2? Número 2. O que vocês acham? Número 1? Fala, Ana Clara. O que você acha, Adriana? Número 1 ou número 2? Eu acho que é o número 2. E você, Adriana? Também. Claro, gente. Eu senti a diferença. Olha. Eu ouvi. Olha só. Então, esse aqui não tem uma acústica boa. Quantos pais que estão comprando qualquer instrumento musical e entregando na mãozinha de um bebê, de um pequenininho, não tem afinação. E isso, para um desenvolvimento auditivo, não é bom. E como a gente sabe qual é o instrumento certo? Que tal Se ele visitar for leigo. Que né? tal visitar uma casa de música? Uma casa de loja, uma loja de instrumentos musicais. Aí sim, ele vai conseguir Comprar o correto. comprar um instrumento, porque lá é específico, né, de instrumentos musicais. Então, o conselho que eu dou a cada pai que está nos ouvindo, não dê à sua criança qualquer instrumento, porque o instrumento, ele é muito importante para o processo auditivo. Então, quando eu trabalho com um instrumento de boa qualidade, com uma marca conceituada, eu vejo que retraz para nós o quê? Uma afinação. E um dos motivos da aula de música é levar a criança, o adulto ou o jovem a ter afinação para cantar. E para mim cantar, eu tenho que ouvir uma coisa legal. Ré, dó. Então, eu tenho que tocar e ouvir com nitidez as notas para que eu possa projetar o quê? O canto. Tava muito bom o nosso papo de hoje, mas chegou ao fim o nosso programa. Tava tão gostoso, né, Marília? Sim, foi muito bom, Ana. Quero pedir para vocês deixarem suas redes sociais aqui pra gente. Bom, então eu quero convidar você que está nos escutando, né? Papai, mamãe, né? Eu dou aula de musicalização e também aula de piano, teclado e flauta doce. E você que tem uma criança com autismo ou também síndrome de Down, ou que está um idoso, né, que está precisando de uma sessão de musicoterapia, seja ele com Alzheimer, ou seja ele com câncer, enfim, nós estamos aqui para agregar e ajudar vocês. Então, o meu Instagram é Marília Canzog. O meu é Adriana Lino A. Manzan. E eu sou, né, formadora de grupos de contação de história. Já formei muitos grupos de contação de história mirins, né, de contadores de história mirins, e também formo professores.
não precisa ser necessariamente professores. Quem quiser fazer cursos, né? Nós estamos, vamos começar, né, a oferecer cursos no Sarau Flor de Piqui, que é um grupo, né, que nós estamos aí idealizando e abrindo ainda, né, para a arte, né, seja a música, seja a dança, seja a arte em geral. Tem artes plásticas, né, artistas renomados ali. Então nós somos um grupo que nós estamos acolhendo esses talentos, né? E vamos então oferecer cursos nessa área, né? Curso de contação de histórias para quem quiser participar, né? Sarau Flor de Piqui é o nosso grupo. E eu tenho também um canal que estava desativado, Sim. mas nós vamos ativá-lo novamente. Estava desativado, mas Era Uma Vez e Ainda É, tudo junto, tá? Meu Instagram Era Uma Vez e Ainda É também, né? No Instagram eu posto lá a história que eu vou contar, o título e assim por diante, tá? E eu também faço, né, esses cursos, né? Nós realizamos oficinas, minicursos em escolas, né, no momento do planejamento, em escolas, em centros de educação infantil. Mais uma vez eu digo, não é só professor que gosta de contar história. Pode usar a contação de história também como uma terapia, né? Num grupo, na igreja, grupo, com certeza. Ou em outros ambientes, né? Sem ser o ambiente escolar, não é verdade? Isso, verdade. E Ana, quero também convidar a vocês aí, pais, aos professores, principalmente da rede infantil, né, da educação infantil, que queiram participar comigo do workshop. Vou também, vai acontecer dia 20 de setembro, das 14 às 17 horas, né, no Parque Anhanguera. Maiores informações, fale comigo lá na nossa rede do Instagram, Marília Canzog. Muito obrigada por participarem do programa. Deixe o convite para voltarem. E chegamos, pessoal, a mais um fim de um Ana Clara Interview. Hoje mergulhamos em um tema que nos mostrou como a cultura pode transformar o universo infantil. Conversamos sobre o poder da contação de histórias, que abre janelas para a imaginação, ensina valores e ajuda a criança a compreender o mundo com mais sensibilidade. Vimos também como a música e a musicoterapia despertam emoções que fortalecem a autoestima, desenvolvem a linguagem e tornam o aprendizado mais leve e prazeroso. Percebemos que quando a literatura e a música caminham juntas, a infância se torna ainda mais rica. Nossa, perfeito. A palavra ganha ritmo, o som se transforma em narrativa e cada experiência vira um aprendizado completo. Mais do que técnicas, estamos falando de afeto, criatividade e da construção de seres humanos mais sensíveis, empáticos e preparados para a vida. Que a reflexão de hoje sirva como inspiração para pais educadores e todos que acreditam no poder da cultura na formação das crianças. Porque contar histórias e fazer música não é apenas ensinar, é cuidar do coração e da mente. E assim encerramos o nosso programa de hoje. Lembre-se, baixe nosso aplicativo em qualquer dispositivo com internet e nos siga nas redes sociais, @TV Alegria Oficial. E a gente se vê no próximo sábado às 16 horas. Super beijo, tchau!